Olá, estudante! Como você está? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Bom, hoje vocês vão aprender 15 coisas que você jamais, never, ever deve fazer no seu TCC, beleza? Se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, combinado? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Saiba que este canal trata tudo sobre TCC, monografia e dicas de português. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Aqui eu separei 15 coisas que você jamais deve fazer no seu TCC. Eu vou explicar o porquê de cada uma delas, certo? Então vamos lá. Vou começar pelo lado direito, depois eu vou pro lado esquerdo do mapa mental, tá certo? Primeiramente, deixa eu empurrar um pouquinho o mapa mental para cá. Não seja dicotômico. O que eu quero dizer com dicotômico? Bom, ou seja, não seja aquela pessoa você só pode ser ou contra ou a favor. Isso que é dicotômico, quando a pessoa ela não consegue ver, ela só consegue ver dois lados. Ou seja, as pessoas até brincam, né? Ela só tem dois neurônios, o contra ou a favor, o tico e teco, né? Porém, a realidade é muito mais complexa do que apenas ser contra ou a favor. Existem várias variáveis, vários fatores, então é preciso levar em conta todos eles, certo? Se você quer que a sua pesquisa fique mais próximo da realidade, quanto mais fatores você vai analisar, sim, mais difícil a sua pesquisa vai ser, porém, mais verdadeira ela será, certo? Mais próxima da realidade ela vai estar. Próxima coisa que você jamais deve fazer no seu TCC, não escrever sem estilo. Estilo, eu estou querendo me referir, no caso, ao estilo do TCC. Basicamente, o TCC ele é um texto do tipo dissertativo argumentativo. Ou seja, eu vou, no caso de ser uma dissertação, eu tenho um tema para tratar e aí eu vou expor todos os argumentos referentes àquele tema, certo? Então é isso, ou seja, escrever neste estilo, ou seja, não ficar trocando de estilos. Por exemplo, existem textos de vários estilos. Por exemplo, existe o artigo de opinião, que não é necessário você citar a fonte, porque no caso é um artigo de opinião. Já o TCC não, você, nesse caso, como você está fazendo uma pesquisa científica, você tem sempre que citar as fontes que você pesquisou, ou seja, o seu argumento tem que estar embasado. É isso basicamente o que difere um TCC de um artigo de opinião, ok? Não use o senso comum. Eu fiz um vídeo tratando sobre a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico. Se vocês não viram, vou deixar linkado aqui nos cards, ok? Então, para quem não sabe, o senso comum é o conhecimento popular, né? Ele não necessariamente ele tem que ser provado, entendeu? Ele é de conhecimento comum, né? É aquele conhecimento que passa de avô para neto, entendeu? Que passa através de gerações. E no caso do seu TCC, como você vai estar verificando se as suas hipóteses, né, se os seus argumentos são válidos, então você deve usar o conhecimento científico ao invés do senso comum. Aí eu até coloquei aqui, ó, lembre-se que o seu argumento terá que ser validado. O próximo item que você não deve jamais fazer no seu TCC. Não faça o TCC apenas para cumprir tabela. Sim, eu vejo muitos alunos, muitos estudantes fazendo isso. Não faça um TCC somente para conseguir o diploma, né? Procure aprender, procure se divertir no processo, avaliar a sua evolução. Tipo, é impossível que você, ao longo do seu TCC, não tenha aprendido nada. Dê valor ao seu aprendizado e procure sempre, mesmo que você tinha uma expectativa acima e não foi do jeito que você esperava, você sempre teve algo a aprender com o TCC, com os obstáculos. A gente sempre tem algo a aprender. Ou seja, avalie toda a sua evolução, certo? E, claro, procure não fazer um TCC de algo que você não goste, né? Procure pegar algo com que você tem afinidade. Esse também é um erro muito comum
uma coisa que você não deve jamais fazer no seu TCC. Jamais. Não incluir citações sem contextualizá-las. Bom, as citações no seu TCC, elas servem justamente para corroborar com o seu argumento, ou seja, para validar o seu argumento. E elas podem ser de três tipos, né? Citação direta, ou seja, quando você está fazendo uma alusão diretamente ao autor aí daquela citação. Citação indireta, que no caso seria a paráfrase. E citação de citação é quando você pega um autor que está dando uma opinião sobre o autor ao qual você quer se referir, entendeu? É como se ele fosse um autor intermediário. Aí até coloquei aqui, as citações são para reforçar o argumento que você está expondo. Então, simplesmente você jogar a citação ali sem dar um contexto, sem mostrar o porquê que ela tá ali, não é válido, ok? E, claro, a banca vai te penalizar por isso. Este também é uma coisa que você, na realidade, você deve fazer, né? Não trabalhar com prazos mais curtos. No caso aqui, deveria ser trabalhar com prazos mais curtos, né? Coisa que as pessoas não fazem, não trabalham com prazos mais curtos. Por quê? Mas que você deve fazer. Nesse caso aí, você deve fazer. Por quê? Porque geralmente os estudantes eles não estipulam prazos realistas das tarefas. Vamos supor, é muito mais válido você fazer, vamos supor, um parágrafo por dia do seu TCC do que pegar ele uma vez só na semana e fazer, sei lá, uma folha. Entendeu? O que eu quero dizer com isso é divida suas tarefas, faça pouco, mas todo dia, né? E por que é bom você trabalhar com prazos mais curtos, né? Estipule prazos realistas para as conclusões das tarefas. Sim, porque aí você vai ter um período maior para escrever o seu TCC. Você não vai deixar tudo para a última hora. Ó. Tem que trabalhar com prazos mais apertados. Sim, porque aí você evita muita coisa de deixar para a última hora. As pessoas geralmente elas trabalham com prazos apertados, digamos assim, na última hora. Eu quis dizer aqui não trabalhar com prazos mais curtos desde o começo, né? Você trabalhando sob pressão, você vai ter aquela consciência de que aquela meta deve ser alcançada. E também aí você não deixa as coisas muito em cima da hora e não fica aquele sufoco, né? Dormindo pouco e perdendo hora à toa. Ok? Foi nesse sentido que eu quis dizer. Não sei se deu pra ficar claro assim pra vocês. Qualquer coisa vocês colocam aqui embaixo, se for alguma dúvida. Abusar do queísmo. O que eu quero dizer com queísmo? Ou seja, são aqueles textos, e não se engane, isso tem muito, de pessoas que elas não sabem usar pronomes. Então, ela coloca 5 Qs em uma mesma frase, entendeu? Que isso, que aquilo. Ou seja, procure trocar o pronome, procure trocar o conectivo que por algum pronome, seja ele relativo, aí vai depender da ideia que você quer colocar, né? Se for de posse, use pronomes possessivos, entendeu? E assim por diante. Procure usar mais os pronomes. Digamos que a banca olha para isso com bons olhos. Ela vê que você sabe usar os pronomes, entendeu? O seu texto fica bem mais enriquecido, ok? Agora vamos para a parte esquerda do mapa mental. Não use provérbios populares. Porém, tem um porquê aqui, ó. Os provérbios populares no texto geralmente demonstram falta de conteúdo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, é permitido usar desde que ele faça parte da ideia do seu TCC. Por exemplo, na epígrafe. Porque a epígrafe, o que é? Ela nada mais é do que a frase de alguém, de um autor, que tem a ver com o seu trabalho. Então, se algum provérbio popular tem a ver, né, com a ideia do seu trabalho, pode colocar na epígrafe, certo? Outra coisa que você não deve fazer no seu TCC: não generalize ou radicalize. A menos, é claro, que você tenha provas robustas para isso. O que eu quero dizer provas robustas? Ou seja, você provou ao máximo aquela ideia e você chegou à conclusão, você generalizou que aquela ideia é válida para, digamos, uma população tal. Você só deve generalizar se você tem provas realmente que comprovem aquilo que você está dizendo. Por exemplo, os bandidos são vítimas da sociedade, entendeu? Que é um clichêzão, né, que tá por aí, mas é complicado você afirmar isso porque tem vários fatores que determinam uma pessoa entrar para a vida do crime, entendeu? Pode ter inúmeros fatores, então você generalizar é complicado. A mesma coisa que radicalizar também,
entendeu? Foi nesse sentido que eu quis dizer. Não encha de linguiça. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, não fique descrevendo muito, não use muito termos descritivos, ok? Pense da seguinte forma: isso que eu estou colocando, ela tem realmente um contexto? Vamos supor, se eu retirar esse conteúdo, o meu texto fica sem sentido ou fica com sentido, entendeu? Aí você tem que avaliar se isso que você está colocando realmente é necessário ou não. Eu vejo muita gente fazendo isso para, vamos supor, o seu TCC deu um certo número de páginas e não atingiu o mínimo, aí as pessoas fazem isso para dar o número de páginas. Então não faça isso, entendeu? Seja o mais simples e direto possível. Vamos lá. Outra coisa que você não deve fazer no seu TCC. Não use expressões clichês. Sim, expressões clichês que deixam margem para dúvidas, ou seja, expressões ambíguas, né? Não use também, ok? Porque lembre-se, o seu TCC vai ser lido por pessoas leigas, então é bom você fazer o mais claro e direto possível. Nada de deixar margem para interpretações dúbias, ok? Mas uma coisa que você não deve fazer no seu TCC: não verificar se o seu título realmente traduz o conteúdo do seu trabalho. Sim, eu já vi trabalhos que a pessoa, mesmo após a banca revisar, apresentar, teve que trocar o título, ok? Teve que trocar o título. Por quê? Vamos supor, você tem um título lá, só que ele não está realmente traduzindo a essência do seu trabalho, ok? Então gaste um bom tempo no título. Eu aconselho você a realmente fazer vários até você ver qual que se encaixa melhor. Treine bastante. Título não é uma coisa fácil e tem muita gente que tem dificuldade, tá? Muito estudante tem dificuldade. Muito, muito mesmo. Então gaste um bom tempo aqui. É o meu conselho para você, beleza? Esse aqui também, não unir as ideias de forma coesa. Lembre-se que a coesão será avaliada pela banca no seu trabalho. Com certeza, a coesão é a coerência. Então, aqui o que eu quero dizer? Prestar atenção nos conectivos, ou seja, se os elementos, se as conjunções, se os pronomes, eles estão ligando uma ideia à outra adequadamente, ok? E também ver a coerência, por que não, né? Se as ideias de um parágrafo estão conectadas às ideias dos outros, tá? Que a banca vai avaliar isso. Abusar do APUD. Bom, o APUD, para quem não sabe, né? Nada mais é, que eu dei até aqui uma resumida, nada mais é do que você citar a opinião de um autor em relação à obra original. Ou seja, não é o autor da obra original, você está citando a opinião de um autor sobre aquela obra, entendeu? Por que não é recomendável você fazer isso? Porque geralmente os pesquisadores pensam, olha, para que ele vai pegar um intermediário, né, alguém que interpretou aquela obra, ao invés de pegar a fonte, né, a fonte direta, digamos, a fonte primária, né? Então sempre dê prioridade para a fonte primária. Eu também fiz um vídeo falando sobre fontes de informação. Se vocês não viram, está linkado aí nos cards também para vocês verem, ok? Por quê? Porque soa como preguiça, isso não é bem visto, ok? Então dê sempre preferência para fontes primárias, no máximo secundárias, ok? E por último, mas não menos importante, não fugir do tema. Isso acontece muito se o tema tem ligação com outra área. Ó, vou contar uma historinha de um TCC que eu presenciei. O TCC é sobre eletrônica, porém era voltado também, eles tinham desenvolvido um equipamento para a área de fisioterapia, ou seja, para aquelas pessoas que se acidentaram e tinham perdido, digamos, temporariamente o movimento das mãos, e eles criaram meio que um protótipo para a pessoa ela treinar isso enquanto ela se recuperava. Aí o que aconteceu? Esse grupo, ele pegou, deu uma contextualizada sobre a fisioterapia, por que era necessário e blá blá blá, certo? Aí, na hora de apresentar, essa foi uma das críticas da banca. Ela falou assim: olha, a contextualização ficou boa sim, tipo, eles deram uma boa pincelada nessa área, porém, outras coisas que na visão da banca deveriam ter sido exemplificadas melhor, eles deixaram de falar. Então, tome cuidado com isso.
Isso acontece muito na hora da apresentação, tá? Então, já tô te dando essa dica pra vocês ficarem de olho, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like pra mim. Curta, comente, compartilhe. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos bem legais sobre TCC, monografia e português. Vou deixar abaixo também o link da ferramenta que eu indico para todo mundo que está fazendo o TCC. Está logo aí abaixo na caixa de informações. Quaisquer críticas, dúvidas, sugestões, vocês colocam aqui embaixo que eu vou responder a todas elas. Bom, então é isso. Até a próxima aula. Bons estudos e tchau!